Bem-vindos à segunda parte do primeiro seminário do Grupo de Estudos Literários sobre o Nonsense e as figurações do insólito. O seminário intitulado Introdução à Literatura Nonsense e a segunda parte leva o subtítulo As Origens da Literatura Nonsense. Neste momento, veremos a historiografia do nonsense, além do referencial teórico. A escolha por essas teorias acerca do gênero nonsense justifica-se pelo fato de a obra de Corpo Santo ainda não ter sido considerada a partir dessa perspectiva e pelo fato de o gênero nonsense ter se originado na Inglaterra e atingido seu ápice com a publicação de A Book of Nonsense, de Edward Lear, em 1846, que conferiu o nome ao gênero. Lewis Carroll também é um representante do nonsense inglês do século XIX, tendo publicado Alice no País das Maravilhas em 1864. Entretanto, o nonsense de Lear, publicado originalmente em 1846, é bem diferente do nonsense de Carroll. Propomos com esta obra um outro tipo de nonsense, o nonsense brasileiro, que tem o Corpo Santo como seu expoente no século XIX, não considerado ainda na categoria do nonsense. Entretanto, antes de adentrarmos a historiografia do nonsense, é importante termos clareza acerca da questão da origem do nonsense, que é um tanto debatida pelos críticos literários, dando margem a diferentes perspectivas. Malcolm entende que a poesia nonsense não seria um produto exclusivo do século XIX, sendo a culminação de um desenvolvimento iniciado no século XII que não restringe o gênero do nonsense nem à Inglaterra, nem às criações de Edward Lear e Lewis Carroll, nem ao século XIX. Apenas outros críticos, como Tigges e Reicher, afirmam que o nonsense existe apenas entre 1846 e 1898, depois disso não existe mais. E que o nonsense como gênero existe apenas nesse intervalo de anos, sendo considerado um procedimento estético antes e depois desse intervalo por alguns críticos, como Tigges, Cammertz e Chesterton. Para Malcolm, o nonsense é um produto histórico-cultural e não deve ser entendido como uma categoria universal que tem instâncias, porém não tem origens. Por outro lado, a ideia de que o nonsense é universal e não tem origem é defendida por Chesterton e Cammertz, e é adotada pelos estudiosos modernos que lidam com a questão da dependência do nonsense em relação aos procedimentos formais de inversão, como Benayoun, repetição e serialização, conforme postulados por Sewell, e de circularidade e simultaneidade, conforme colocados por Stewart. Malcolm entende que o nonsense não depende desses procedimentos formais e tem uma relação íntima com o período histórico em que surgiu e a cultura que o acolheu, que, segundo Malcolm, iniciou no século XII, desenvolveu-se no século XVI e encontrou seu ápice no século XIX. Ideia refutada por Cammertz, Chesterton, Tigges, Sewell, Stewart e Benayoun, que entendem que o nonsense como gênero nasceu em 1846. Por um lado, segundo Malcolm, o nonsense nasceu de condições histórico-culturais estéticas específicas e seus procedimentos de inversão, de repetição, de serialização, de circularidade e simultaneidade não podem ser colocados apenas como característicos do nonsense, pois são procedimentos universais, presentes na literatura de diversas épocas e regiões. Por outro lado, segundo Tigges, quando definido como modo ou dispositivo, o nonsense, especialmente na forma de jogo com a linguagem, é um fenômeno perene. Como gênero, entretanto, o início parece ter se dado com a publicação do livro de Lear, A Book of Nonsense, em 1846. É também a partir dessa época que a palavra nonsense deixa as acepções inicialmente conferidas a ela no século XVI e passa a se relacionar com esse tipo de literatura. Nesse sentido, Tigges reafirma a relação do nonsense com a época em que considera que surgiu como gênero, ou seja, a era vitoriana, e também coloca a relação do nonsense com a cultura da época.
Eu cito Tix, abre aspas, o nonsense como gênero tem sido relacionado com frequência ao romantismo. A preocupação da literatura nonsense com a linguagem pode, como argumentei em An Anatomy of Nonsense, estar relacionada à ascensão da filologia durante o período romântico. Essa também é a época em que Kant, conforme citação de Ede, distinguiu entre o que o homem pode afirmar com certeza, sentido, e o que está além de seus poderes racionais, não sentido. O nonsense literário, então, pode ser visto como uma reação pós-romântica, sendo entendido como uma reação introvertida, em que o indivíduo estabelece suas próprias normas contra o romantismo convencional de Wordsworth e da maior parte da poesia de Tennyson. Tanto Lear quanto Carroll claramente apresentam seu nonsense em um modo quase parodístico. Petzold e Demurova, em especial, conectam o nonsense à ironia romântica que Mellor, em sua monografia, define como um conflito constante de dois princípios opostos de caos e ordem. Fecha aspas. Acaba a citação de Tix. Tix também relaciona o tipo de literatura nonsense para crianças com o período romântico. Outra citação de Tix, abre aspas. Outro fenômeno que pode ser rastreado do período romântico até os tempos de hoje é o desenvolvimento de uma literatura para crianças imaginativa, não didática, sem preocupação pedagógica e amoral. A relação entre o nonsense e a literatura para crianças é discutida em extensão por Hildebrand. Segundo Petzold, fecha aspas, segundo Petzold, a visão de que a era vitoriana era um terreno fértil para o nascimento do nonsense explica-se pelo fato de que a situação especial da Inglaterra vitoriana consistia em um equilíbrio precário entre tensão e relaxamento. Somente em tal situação, o bom absurdo poderia florescer. Seguindo nessa mesma linha, Kreutzer acrescenta que, abre aspas, na constelação formada por Alice pelas criaturas do País das Maravilhas, a coragem individual e a segurança mental da garota, que essencialmente tem as virtudes vitorianas codificadas sem cair na rigidez do mundo adulto, são confrontadas com projeções distorcidas de um sistema em que o intransigente se combina ao egocentrismo, reivindicações concorrentes ao poder, ameaças de crueldade, regulamentos opacos, são empregadas para criar a impressão de um coletivo repressivo. A obra The Origins of English Nonsense, de Malcolm, foi escolhida para dar conta dessa historiografia do nonsense. Não por ser a única perspectiva acerca do assunto, mas por abranger um grande período de tempo, do século XII ao XIX, por ser didática, por passar a ideia de cronologia, por tratar de diversos países e épocas e por trazer a noção de evolução literária de forma mais imparcial. Essa decisão foi uma escolha metodológica, pois o teórico escolhido dá conta do objeto de estudo que ora pesquisamos e fornece uma lente que será utilizada para compreender o objeto de estudo desta obra em relação à historiografia do nonsense, que não limita nonsense a seus procedimentos formais nem ao século XIX. O primeiro autor nonsense inglês de que se tem notícia, conforme o relato de Malcolm, historiador, crítico e teórico literário, foi John Hoskins, nascido em 1566, em Herefordshire, Monton, Inglaterra. Hoskins estudou no Winchester College e era dotado de boa memória e talento para composição em verso latino. Fez seu bacharelado no New College, em Oxford, formando-se em 1588 e defendendo seu mestrado na mesma instituição em 1592. Em sua cerimônia de formatura, de acordo com o relato de Malcolm, Hoskins ofendeu as autoridades da universidade ao fazer sua performance para a qual foi escolhido como Terrefilius, falso orador que faz um discurso com humor e alusões pessoais, em um tom satírico. Essa performance retórica bravia e desenvolta remontava ao conteúdo das peças e comédias encenadas na universidade. Esse tipo de celebração, afirma Malcolm, estimulava os atos paródicos e as piadas internas, lado que Hoskins levou ao extremo, até a piada deixar de ser engraçada, ao satirizar o recém-falecido reitor da Universidade de Oxford, Sir Christopher Hatton. Malcolm afirma que Hoskins matriculou-se em Londres em 1593 no curso de Direito no Middle Temple, nas Inns of Court, uma universidade de direito da época dividida em 4 faculdades: Gray's Inn, Lincoln's Inn, Inner Temple, Middle Temple.
Conforme Malcolm, filhos de mercadores, de aristocratas, estudavam nessa instituição para aprender a lidar com os processos que enfrentariam em suas vidas. Nesse momento, Malcolm estabelece importantes conexões entre os advogados, os parlamentares e os sábios da corte nas Inns of Court, que representavam, segundo Malcolm, a base da cultura literária de Londres, onde formavam-se advogados com interesses literários e escritores. Nas festas de Natal, as celebrações contavam com sequências de discursos, simulações de julgamentos, comédias, procissões, banquetes, bailes, etc. Nelas, um líder era sempre escolhido, nomeado Príncipe do Amor. Este escolhia em seguida membros de sua corte e organizava e presidia a festa. Após o Ano Novo, o príncipe morria e um banquete era servido. Nos textos das festividades de 1594 e 1597 da Gray's Inn, trazidos por Malcolm, havia decretos e correspondências simulados entre o príncipe e o czar russo, éditos que anunciavam novas regras e, segundo Malcolm, indicam um tipo de jogo de palavras de paródia jurídica que era o humor tradicional das Inns of Court. Outros exemplos de jogos de palavras eram os floreios dos títulos de nobreza, com os quais o príncipe começava cada documento, trazendo consoante Malcolm, o linguajar heróico, o estilo aristocrático e nomes de lugares em Londres. No texto do Middle Temple, de 1597, foi feito um julgamento em um júri simulado diante do grande júri. Hoskins ficara conhecido como alguém capaz de grande proeza verbal, discurso em prosa paródica, pomposa ou fustian, conforme Malcolm, que ressalta também que esses textos só sobreviveram porque foram guardados e compilados por J. Aubrey, por volta de 1600. O discurso de Hoskins, salienta Malcolm, é importante como condição preliminar para a invenção de sua poesia nonsense inglesa. A poesia de Hoskins joga com a contradição entre forma, de uma oração que argumenta sobre assuntos sérios, e conteúdo, perversamente inconsequente. Malcolm enfatiza que frases e sentenças não são em si nonsense. Usa uma sucessão de procedimentos de supositivos cômicos abarrotados, como a stilted diction, uma dicção afetada, o bathos, a repentina aparição do lugar comum em meio a um estilo mais elevado, os puns ou trocadilhos, e a exaggerated intensification, ou intensificação exagerada. Outro procedimento importante para nonsense literário é o category mistake, que aplica, por exemplo, um método lógico a um objeto físico, confundindo as categorias. Thomas Coryat, ou Coryat, revela Malcolm, foi um escritor de viagens britânico do fim da era elizabetana e início da era jacobeia. Durante suas aventuras pela Índia, escreveu diversas cartas sobre sua viagem. Estudou em Oxford, mas não seguiu a carreira eclesiástica, nem a acadêmica. Segundo Malcolm, Coryat trabalhou por um breve período na casa do príncipe Henry, como bobo da corte extraoficial. Mas o que realmente marcou a vida de Coryat e o fez famoso foi uma aventura em maio de 1608. Velejou para Calais e depois para o norte da Itália, passando pela Suíça, Alemanha e Holanda. De volta a Londres, converteu as suas anotações em uma obra, que foi publicada, e literatos foram convidados a escrever panegíricos. Conforme Malcolm, os cortesãos e os sábios logo passaram a escrever os panegíricos simulados com vontade. Logo se tornou tendência tirar sarro de Coryat e de seu livro, que contava com longas citações poéticas em latim, além de descrições das cidades europeias. Segundo Malcolm, muitos nem sequer leram o livro e apenas supuseram tratar-se de um caso de histórias de viagem ou de tall stories, histórias impossíveis, absurdas, mentirosas, inventadas. A maioria havia visto a capa do livro de Coryat com algumas vinhetas que ilustravam os episódios mais bizarros narrados no livro, como, segundo Malcolm, um cortesão atirando alvos em Coryat em Veneza, ou Coryat sendo atingido na cabeça por um camponês alemão por ter pegado algumas uvas em um vinhedo. As vinhetas vinham acompanhadas de 2 versos explicativos, escritos por Ben Jonson, e o próprio título do livro de Coryat, segundo Malcolm, já incitava a criação de metáforas jocosas. Grosserias de Coryat rapidamente engolidas em 5 meses de viagem, recém-digeridas no arfamento de Oddcombe, no condado de Somerset, e agora dispersas para a nutrição dos membros viajantes deste reino.
De acordo com Malcolm, 56 autores escreveram elogios bem-humorados para acompanharem o livro de Coryat. John Donne escreveu um quarteto macarrônico que combinava latim, inglês, italiano, francês e espanhol, e o próprio Coryat também compôs 34 linhas de latim macarrônico. De todas essas contribuições, duas, de acordo com Malcolm, aproximam-se da poesia nonsense. Um poema de Henry Peacham, na língua utópica, escrito em gibberish, semelhante, segundo Malcolm, ao Panurge de Rabelais, com sons engraçados, nomes de lugares e trocadilhos, e um poema de John Sandford, que se utilizava das falsas notas de rodapé cultas. Aqui apresenta a forma do sentido enquanto nega o conteúdo. Aqui Malcolm enfatiza que a linguagem nonsense é um tipo de nonsense, pois apresenta a forma do sentido enquanto nega o conteúdo. Outro artifício do nonsense literário, segundo Malcolm, é a condensação de uma metáfora conceitual em uma descrição física incongruente, por meio da deflexão de uma metáfora familiar em uma forma literal, inesperada e pouco familiar, como fazer uso de uma metáfora de gosto implícita em um adjetivo comum para canto belo, e fazê-lo absurdo por meio da literalidade. Por vezes, notas de rodapé nos poemas também revelavam outro aspecto do nonsense, a falsa crítica acadêmica. Hoskins, poeta, advogado, juiz, político e acadêmico, veio a ser reconhecido como o primeiro autor da poesia nonsense da literatura inglesa do século XVII, tendo contribuído com os falsos elogios a Coryat e com as falsas explicações em verso, que fingiam se tratar de exercícios formais elaborados, refletindo o interesse na tradição cabalística judaica sentido pelos acadêmicos da Renascença, com suas técnicas de transposição de palavras, sílabas e letras, sua análise verbal e numérica nas escrituras hebraicas. O método mais complexo era a combinação de substituição de letras e intercâmbio anagramático das letras resultantes. Os versos nonsense de Hoskins, segundo Malcolm, foram motivados por um dos incidentes descritos por Coryat a respeito de si próprio, e um rabino em um gueto em Veneza. Hoskins buscou uma maneira de representar esse conceito de forma cômica e escreveu 12 linhas de alto nonsense. O segundo exemplar da poesia nonsense da literatura inglesa foi John Taylor. Taylor, um waterman, um gondoleiro do rio Tamisa, que também serviu na marinha, ficou conhecido como water poet, por ser um poeta dessa classe social. Da mesma maneira que ocorreu com Hoskins, para Taylor, Coryat teria sido o catalisador de seu nonsense. Em 1598, Taylor trabalhava no rio Tamisa, tinha amizades com atores, entretinha-se no teatro e vivia uma vida simples. Em 1612, publicou seu primeiro verso cômico, uma poesia em estilo irregular em termos de ritmo e rima, com frequência deliberadamente para efeito cômico ou burlesco. O título de seu panfleto, referenciado a seguir, tinha como objetivo lucrar com a fama do livro de Coryat e com a semelhança entre eles. A referência ao Tibre explica-se pelo fato de o primeiro grupo de epigramas do livro concretizar um poderoso ataque contra o papado e contra o clero católico romano. O remador remando do Tibre até o Tâmisa com seu barco cheio de caldo ou de confusão de sonetos, sátiras e epigramas. Pouco depois, John Taylor, que dominava a arte da autopromoção, publicou outro panfleto, intitulado Ria e Seja Gordo, ou um comentário sobre um banquete na cidade de Odcombe, que continha comentários cômicos sobre as epígrafes ao livro de Coryat. Em outro panfleto poético que ridicularizava Coryat, intitulado A Reclamação de Odcombe, trazia um conjunto de falsas elegias sobre a segunda aventura de Coryat para a Índia, baseada na suposição de que Coryat tivesse se afogado durante as suas viagens e a caminho de Istambul. Na realidade, Coryat morreu durante as suas viagens, de disenteria e desidratação. John Taylor, segundo Malcolm, emancipou sua escrita nonsense em 1620, com um panfleto cômico sobre jejuar e banquetear intitulado Jack Lent, e com outras 23 linhas de nonsense intituladas Certos versos brancos escritos com finalidade ou nenhuma finalidade. Em 1622,
Taylor publica sua primeira obra Nonsense, em larga escala, o poema intitulado Sr. Gregory Nonsense, Suas Notícias, de Lugar Nenhum. Conforme Malcolm, há traços de influência do Nonsense de Taylor em outros poemas Nonsense, como poemas de James Smith, em 1658, que continham notas de rodapé falsas, continuando a tradição da autoparódia acadêmica, e o poema de John Sandford, trazendo a autoparódia acadêmica e relembrando a paródia de Marlowe, trazida por Taylor, e sua obsessão gastronômica com frutos do mar, típica da poesia Nonsense na tradição de Hoskins Taylor. James Smith escrevia poesia Nonsense em clubes literários de Londres na década de 1630. Era membro da Order of the Fancy, cuja prática era beber excessivamente e falar nonsense. Membros das Inns of Court frequentavam esses grupos, similares aos grupos de sábios na Mitre Tavern. Primeiro poema Nonsense de Hoskins. Malcolm enfatiza que essas rotinas de autoparódia da poesia Nonsense são produtos característicos de instituições conscientes de si mesmas fechadas, como clubes, monastérios e universidades. A poesia Nonsense de Taylor era famosa, já tendo se tornado uma instituição pública. Com sua poesia Nonsense, seus panfletos e suas viagens, que tinham uma natureza de truque ou mesmo de viagens de aposta em comédias da era elizabetana. Taylor tentou remar de Londres a Queensborough em um barco de papel pardo com remos feitos de peixe salgado seco. Os relatos de viagem de Taylor traziam descrições da vida cotidiana na Inglaterra. Durante a Guerra Civil, Taylor foi acusado de realismo e de papismo. Em 1643, Taylor nega-se a pagar o imposto parlamentar, foge para Oxford, onde permanece até 1646. Em 1649, ele é preso por espionagem. O terceiro poeta nonsense inglês foi o Richard Corbett, bispo sábio que publicou poemas imitando o estilo de Taylor e suas imagens características, como os frutos do mar. Em fevereiro de 1654, 2 meses após a morte de Taylor, é publicado póstumamente o poema mais conhecido de Taylor, sob o título The Essence, Quintessence, Innocence, License and Magnificence of Nonsense Upon Sense, or Sense Upon Nonsense. Publicação póstuma de 20 páginas de poesia Nonsense. Primeiro foi publicado sob o nome Nonsense Upon Sense. Depois foi republicado em 1652 sob o título Nonsense Upon Sense or Sense Upon Sense. Nonsense. Choose you either or neither. 3 anos após a morte de Taylor, uma última versão da coletânea de versos é publicada sob o título Essence of Nonsense Upon Sense. De acordo com Malcolm, Taylor, 150 anos depois de sua morte, teve uma participação indireta no desenvolvimento da poesia Nonsense, que encontraria os seus melhores ícones nas obras de Edward Lear e de Lewis Carroll. Consoante Malcolm, é importante considerarmos as condições estilísticas da poesia Nonsense inglesa no século XVII, que levaram às produções Nonsense. O discurso que John Hoskins dera em sua universidade pertencia ao gênero fustian, semelhante ao bombast e ao nonsense. O gênero fustian faz parte do contexto originário do nonsense. Nonsense e fustian eram gêneros cujos nomes eram usados de modo intercambiável no século XVII. Apesar de fustian ter um sentido, ainda que obscuro, segundo Malcolm, para o leitor moderno, a associação entre nonsense e fustian é importante. Nesse período, a escrita nonsense era considerada primariamente um exercício estilístico paródico. Escrever nonsense não era expressar a estranheza do pensamento inconsciente, mas se envolver em um jogo estilístico altamente consciente. O fenômeno, que terminou por receber o nome prosa fustian, pomposa, já acontecia desde o século XVI, pois grande quantidade de vocabulário estava sendo retirado do latim diretamente ou por meio do francês e colocado na língua inglesa. Esse novo registro, mais ornamentado e elevado, poderia sofrer uso indevido de pelo menos 2 formas, de acordo com Malcolm: na excessiva áurea linguagem do futuro cortesão e na linguagem deliberadamente obscura do futuro acadêmico, sendo ambas carregadas de terminologia latina. Essas tendências misturaram-se em uma única falha estilística: o uso de palavras emprestadas ou incoherent terms, consideradas desnecessárias ou excessivamente pretensiosas. Esses termos soavam estranhos no século XVI,
pois muitas dessas palavras tinham acabado de entrar para a língua inglesa. Na década de 1598, a prosa inglesa estava passando por uma intensificação de autoconsciência estilística, uma influência da prosa eufústica de John Lyly, marcada por uma sucessão e sobreposição sem fim de procedimentos estilísticos tais como aliteração, orações que ecoam e se equilibram, dicção bela e elevada, prosa áurea, borrando levemente a linha entre a conquista extravagante e a autoparódia de bobo culto. A essência de Fustion, seja ele erudito ou acadêmico, era a paródia da linguagem dos intelectuais, em vez da linguagem dos cortesãos. O efeito do Fustion não depende de procedimentos como a literação, mas na absoluta densidade de termos emprestados e desnecessários, os Inkhorn Terms. Segundo Malcolm, foram os rituais dos lugares de aprendizado, as Inns of Court e as universidades, que o fizeram crescer em popularidade. O motivo citado por Malcolm para o declínio do gênero é que no século XVI o vocabulário latino ainda soava acadêmico ou muito novo. Mas ao longo dos próximos 100 anos, boa parte foi absorvida e incorporada, fazendo com que conseguir o mesmo efeito de absoluta densidade e estranheza não fosse mais possível. Conforme as pesquisas de Malcolm, o Oxford English Dictionary revela o desenvolvimento do termo Fustion e do termo bombast, além de seus usos. As metáforas criadas a partir de tecidos ou panos, como o tafetá, tecido sofisticado feito a partir da seda, se misturaram. Bombast era um tipo de tecido feito de algodão em rama, áspero, que era usado para alfaiates para enchimento. A aplicação natural e metafórica dessa palavra, em termos poéticos e oratórios, era de qualquer coisa que fosse preenchida com redundâncias ou ensoberbecido para impressionar, levando à extravagância retórica, à grandiosidade excessiva, ao invés da obscuridade pretensiosa. O Fustion era um substituto elegante para pessoas de classe média. Era um tipo de tecido feito de algodão, de uma mistura de lã e linho, tão sedosa que, em sua aparência, que poderia ser usada no lugar do veludo. O uso metafórico expandiu esse uso para coisas falsas e pretensiosas, que pareciam ser mais valiosas e exóticas do que realmente eram. Também era usada como metáfora linguística para trabalho popular, dispositivo que representasse o mundo social e moral por meio das diferenças em tecidos e vestimentas. Os tecidos brilhantes tafetá eram relacionados ao discurso elevado, poético e cortês. O tecido ultramacio era relacionado à hipérbole, na qual a metáfora, assim como bombas, trabalhava com as qualidades táteis e tridimensionais, não apenas visuais. O tafetá, ou tuftafetá, variedade acolchoada do tecido, era tecido com tiras salientes e parecia alterar sua cor de acordo com o ângulo, segundo o qual se observava, ou segundo a maneira pela qual se escovava o material. A mistura de cores poderia ser associada na metáfora a uma mistura de diferentes significados, mas o Fustion era o tecido mais barato. Com o tempo, todos os termos misturaram-se e viraram um só. Conforme Malcolm, os principais fatores linguísticos envolvidos nesse processo foram a sobreposição entre bombast e Fustion em seus usos de terminologia latina, a confluência das metáforas baseadas em tecidos, o uso casual da palavra Fustion na expressão Fustion Fumes, fumaça pomposa, a convergência entre bombast e Fustion explicada em termos de desenvolvimento literário, a apropriação de elementos de estilo de Marlowe pelo poeta satírico John Marston, que Malcolm considera o centro estilístico do nonsense inglês do século XVI. O desenvolvimento da poesia nonsense de John Taylor, que seria impossível se não tivesse sido precedida pela poesia de Marlowe e Marston. A poesia de Taylor demonstra algo além de uma questão simples como a dos modelos que Taylor parodiava. A combinação de Marston e Marlowe tornou possível a desestabilização radical da dicção poética e da instabilidade resultante. E o nonsense de Taylor provou-se tanto uma paródia quanto uma expressão mais radical ainda. Segundo Malcolm, o estilo declamatório de Marlowe era altamente retórico, mas diferente da retórica praticada pelos autores ingleses de tragédia. Usava o verso branco, descartando não só as travas dos dísticos que rimam, mas também deixava de lado os dispositivos retóricos de modelos fechados, que essas travas haviam encorajado, tais como procedimentos de aliteração e simetria verbal em termos do verso e do dístico. Malcolm menciona uma análise moderna do grandioso estilo de Marlowe, feita por Alvin Kernan, que descreve seu estilo como marcado por 7 características: o ritmo contínuo de seu verso, o uso consistente do particípio presente no lugar dos adjetivos, shining, radiante em vez de bright, iluminado,
rising, crescente, ao invés de high, alto, o que expressa uma mente sempre em movimento e sempre aspirando. Uso frequente de palavras que remetem ao crescimento, como subir, montar ou escalar. Persistência da figura retórica da hipérbole, transmitindo um constante empenho por uma condição além de qualquer outra vista no mundo. Paratáxi, ou a união de orações e frases por para criar uma sensação de fluxo contínuo e infinito, de estar constantemente alcançando algo. O uso de sufixos privados em palavras que estabelecem limites, como insaciável, interminável. Uso frequente de nomes populares que zumbem nos ouvidos e de localidades geográficas exóticas, para realizar a percebida amplitude e riqueza do mundo. No caso do nonsense de Marlowe, segundo Malcolm, o movimento é contínuo e sempre ascendente. No caso do nonsense de Taylor, o movimento é contínuo com versos cômicos irregulares que fragmentam o sentido, versos brancos, a dicção de Marlowe, os efeitos rítmicos e indísticos, os adjetivos em particípio presente, termos exóticos, lugares de nomes ressoantes e vocativo declamatório. O nonsense de Taylor, baseado no estilo de Marlowe, segundo Malcolm, fica evidente no poema intitulado Sir Gregory Nonsense, His News from No Place, cuja estrutura sintática em versos imitava a dicção de Marlowe, seus adjetivos em particípio presente e a hipérbole. De acordo com Malcolm, uma das técnicas mais importantes desse tipo de poesia nonsense é tratar a hipérbole do mesmo jeito que ela trata o discurso comum. Outra característica do nonsense de Marlowe, adotada por Taylor, é a referência a grandes números. Conforme Malcolm, o potencial cômico desse tipo de teoria só poderia ser explorado depois que sofresse mais uma alteração, não paródica, por meio do satirista John Marston. Os dois conjuntos de sátiras de Marston, de 1598, moduladas a partir de sátiras de Aulo Pércio Flaco e Juvenal, estão embebidos no estilo de Marlowe, de verso declamatório, em exclamações, em questões retóricas, construções vocativas, com nomes clássicos, aumentando a densidade linguística do verso, amontoando adjetivos e substantivos, engrossando a dicção por meio da mistura de termos inkhorn, como circunferência, que transmitiam um sentido de intensidade intelectual. Havia também um sentido de grande repugnância, com um vocabulário que incluía as palavras secreções viscosas, estrume, lamacento, fedorento, fétido, pegajoso, pútrido, misturadas com a dicção latina e os nomes clássicos, formando um registro linguístico diferenciado, que não apenas se referia a coisas nojentas, mas também descrevia materialmente as condições de vício da Inglaterra do século XVI, com seus afrodisíacos, sua dicção clássica e áurea, localidades da mitologia clássica e cenas de vício. Com isso, Marston trouxe a declamação de Marlowe, da Pérsia e Síria, para as ruas e os esgotos da Inglaterra elisabetana. Essa mistura estilística, afirma Malcolm, era improvável, instável e potencialmente explosiva, pois violava deliberadamente todos os cânones de gosto que diferenciavam a alta da baixa dicção. Esse estilo era sustentado pela intensidade da sátira e pelo seu potencial cômico. Johnson, de acordo com Malcolm, ridicularizou Marston em uma de suas obras, de 1601, em que uma purgação é administrada a um personagem que cospe palavras fustian. Na virada do século, revela Malcolm, os ingredientes estilísticos já tinham se misturado. O bombast de Marlowe estava mesclado ao vernáculo deliberadamente rude, com o fustian dos termos inkhorn de Marston, e a mistura resultante já estava sendo submetida a esquemas paródicos absurdos. As potencialidades cômicas, afirma Malcolm, de um estilo elevado, consistente, misturado ao efeito da repentina aparição do lugar comum em meio a um estilo mais elevado e a incongruência sistemática, formam um contraste contínuo entre alto e baixo nível, como percebido nas duas formas do burlesco, o falso heróico e a farsa. Em consonância com Malcolm, essas potencialidades apontam para o começo do nonsense inglês no século XVII, um estilo com incongruidades embutidas de vários tipos, constantemente empregando seus efeitos em nível local. Ao explorar esses elementos, parodicamente, a poesia nonsense poderia produzir uma mistura caleidoscópica de efeitos cômicos, cuja força estaria em seu caráter exuberante e multifacetado, em sua habilidade aparente a tendência em sua habilidade de fazer uso de fragmentos de outros gêneros ao mesmo tempo e tendo como sua fraqueza aparente a tendência inerente à fragmentação, que impossibilitaria a produção de poesia em larga escala.
Outra influência sofrida por Taylor e percebida em sua poesia nonsense é a de Thomas Nash, idolatrado por Taylor, que o tinha como modelo compor sua prosa satírica e cômica. Nash revela a Malcolm contribuir com a ridicularização do Fustin por meio de um método de metáforas que usava todos os recursos retóricos para acumular argumentos a favor de algo absurdo e inadequado, até o ponto em que ele próprio passou a conter uma mistura caleidoscópica de estilos altos e baixos, sobrepujados em comunhão com energia linguística quase maníaca. Esse era o mocking commune, que era um método de metáforas que expandia as fronteiras do grotesco cômico. Malcolm posiciona engenhosamente o estilo nonsense de Taylor e seus imitadores no interior de um contexto literário específico. Um posicionamento de forças estilísticas que se encontraram na última década do século XVI e primeira década do século XVII, que contribuíram para a formação de Taylor como poeta, leitor voraz, frequentador de teatro, dotado de memória excelente. Taylor absorveu Shakespeare, Marlowe, Marston, Dekker, Middleton, Johnson. E esse conjunto gerou o puro nonsense de Taylor, um gondoleiro do Tamisa, não um cortesão sofisticado, provando que o nonsense é um fenômeno altamente literário, intimamente ligado à cultura literária que parodiava e celebrava. Segundo Malcolm, o gênero morreu na segunda metade do século XVII. Taylor faleceu em 1653, e a poesia nonsense foi mantida por antologias cômicas que começaram na Inglaterra de Cromwell, quando o mercado editorial sofreu impulso depois do período da Restauração. A história editorial do gênero revela, segundo Malcolm, que compiladores do período da restauração de antologias cômicas esquadrinharam todos os manuscritos disponíveis com material cômico que atendessem a uma demanda pública insaciável. De acordo com Malcolm, a poesia nonsense era desconhecida dos leitores do inglês quando Hoskins escreveu sobre Coleridge, em 1611. Esse tipo de nonsense estava ausente da literatura clássica. Vários gêneros de nonsense, ou quase nonsense, existiram na Alemanha, França, Itália e Espanha na Idade Média e na Renascença. Malcolm afirma que uma história completa do nonsense europeu do século XVI ao XIX ainda não foi escrita, sendo, portanto, obscura. Seu padrão geral, entretanto, é uma sucessão de estilos, gêneros complexos sobrepostos que se desenvolveram por meio da invenção, transmissão e influência de poetas de gêneros vizinhos, assim como vivenciado por outras formas literárias. A poesia nonsense, revela Malcolm, é um fenômeno essencialmente literário, sendo dotada de uma natureza paródica, de íntima relação com o mundo literário. Segundo Malcolm, a poesia nonsense mais antiga conhecida é o Minnesinger alemão, de Reinhard Delage, poeta falecido em 1210. Seu poema lista uma série de reversões bizarras da ordem natural por meio do tradicional dispositivo retórico-poético da impossibilia, referindo-se à inversão da realidade, ao mundo de ponta-cabeça, ao puro absurdo, à extensa invenção, sem propósito retórico de fazer sentido, sendo um exemplo de nonsense. No século XIII, muitos poetas escreveram excertos similares, estabelecendo um gênero com suas próprias convenções e sua própria forma. Um dos poemas tem como pretexto geral uma tall story, mas nesse poema o nonsense basta, como um gênero livre e não mais limitado a um dispositivo retórico em um poema de amor. O gênero medieval alemão, segundo Malcolm, intitulado Light Poetry, era baseado na seguinte ideia: uma história de um mentiroso que se gaba ou se pavoneia, como um poema alemão em latim do século X ou XI, intitulado Modus Florum, em que um rei oferecia a mão de sua filha em casamento para quem conseguisse contar a melhor mentira. O poema traz a história mentirosa do homem que ganhou, que envolve matar uma lebre, cortar seu abdômen e encontrar em seu interior grandes quantidades de mel e uma carta real. É bizarro, mas ainda não é nonsense. E a relação entre esse poema e o gênero de light poetry é apenas tangencial. A ideia geral da tall story, segundo Malcolm, foi absorvida pela light poetry, em sua forma. Mas seu conteúdo veio da adaptação de uma variedade de outros dispositivos literários, incluindo diversos tipos de impossibilia, como a inversão dos papéis dos animais, a antropomorfização de objetos inanimados e a performance de atividades humanas complexas por animais. Nesses poemas, afirma Malcolm,
Os animais eram representados tocando instrumentos musicais, sugerindo uma conexão com os escritos satíricos eclesiásticos nos quais a música gospel era executada por animais, ou em batalhas e competições entre diversos animais e objetos inanimados, que reflete a influência de uma tradição burlesca e falsamente heróica que se originou do pseudo-homérico, a Batalha dos Sapos e Ratos. O roman de Renard era outro procedimento literário que envolvia usar animais como substitutos cômicos para os heróis dos épicos e dos romances. Nisto há, segundo Malcolm, uma função paródico-literária particular, a burlesca, que cresceu nos poemas nonsense alemães. Essa relação paródica pode ser encontrada também nas beast poetry populares na Idade Média, as fábulas. O ápice do gênero da light poetry deu-se no século XIV, de acordo com Malcolm, com a Quail Story, um refrão que soma perdizes em um saco. É um provérbio a respeito de caçadores que contam mentiras inseridas em outra narrativa sobre uma jarra de vinagre que disputa contra o rei de Ninderta na terra de Númenor, cujo reino encontra-se depois da segunda-feira, refletindo narrativas de heróis épicos na corte. Nessa narrativa, ocorria a grande luta entre um porco-espinho e uma minhoca voadora. Batalha essa decidida por uma pedra de moinho que nada. Esse poema é incomum, mas ainda tem uma estrutura narrativa unificada. A maioria das light poetry são pouco mais do que fios de impossibilia. Segundo Malcolm, a poesia nonsense alemã influenciou a inglesa e a francesa. No caso inglês, há alguns poemas nonsense que sobreviveram da Idade Média, em especial os do século XV, que se assemelham à light poetry em termos de batalhas protagonizadas por animais, descrições breves e caóticas de animais e objetos, lutando e tocando instrumentos. A breve introdução que logo se dirige a uma massa densa de impossibilia animal cômica. A ideia básica, mantida nas duas tendências, alemã e inglesa, de listar impossibilia animal e natural, misturando de forma caótica e densa diferentes tipos de impossibilia. Outro tipo de impossibilia era a subcategoria de adinata, em que pessoas incapazes agem como se tivessem completa ou extraordinária posse de suas faculdades, como quando aqueles que mancam também dançam e capturam lebres, os mudos cantam, os pelados colocam coisas em seus bolsos. O único outro gênero da literatura inglesa medieval que cultivava a impossibilia por si, segundo Malcolm, era o gênero da falsa receita culinária ou falsa receita médica. No século XVII, a poesia nonsense inglesa era em parte o resultado de uma transmissão sinuosa, em que o nonsense literário havia viajado em retransmissões da Alemanha para a França e para a Itália. Segundo Malcolm, na França, a mais antiga poesia nonsense foi encontrada no norte do país, na segunda metade do século XIII, e era chamada de fatrazis, Le Fatrazis derrière, de Philippe de Rémy. Esse jogo literário parodiava a poesia gnômica ou a poesia de corte, excessivamente elaborada. Sua característica marcante é a ausência de unidade estrutural na narrativa e sua impossibilia é menos visual e física e não é tão densamente acumulada. A semelhança básica é inescapável, segundo Malcolm. Inescapável, segundo Malcolm, é a ideia de juntar cadeias de impossibilia, não pelo seu propósito retórico ou tradicional, mas pelo efeito cômico do absurdo. De acordo com Malcolm, Zumthor realiza uma distinção entre a poesia do nonsense relativo, em que cada verso faz sentido e apenas sua justaposição constitui o nonsense, e a poesia do nonsense absoluto, em que a transgressão do sentido ocorre nas menores unidades da poesia. As fatrazis seriam o nonsense absoluto, enquanto a resverie seria o nonsense relativo. Muito obrigada!